A Rússia considerou junho um inferno. O pior mês de 2026 até agora e um dos piores da Rússia desde que Putin lançou sua invasão, deixou toda a nação abalada e machucada. Tomar o Donbass parecia cada vez mais distante. Tropas russas morriam em massa e a ofensiva de verão se tornou um fracasso antes mesmo de realmente começar. Então julho chegou. E a Rússia percebeu que as coisas podiam piorar muito mais. O mês que vai acabar com Putin terminou, mas ele segue iludido, insistindo que tudo ocorre como planejado. O mundo de fantasia dele desmoronou e ele é o último a saber. Junho de 2026 foi um verdadeiro pesadelo para a Rússia, e os números do mês comprovam isso. Nada saiu como planejado para os capachos de Putin. Ao final do mês, o líder obcecado da Rússia já havia sacrificado mais 39.490 de seus próprios cidadãos. É o maior número registrado no primeiro semestre de 2026, quando a Rússia já registrava mais de 30 mil perdas mensais. O recrutamento não acompanhava, com apenas 24 mil voluntários se inscrevendo por mês. Foi a primeira vez desde o início da guerra que a Ucrânia eliminou mais soldados do que a Rússia conseguia repor. E no Donbass, que Putin exigiu que fosse conquistado até o Vindetors ao final de 2026. O progresso da Rússia era tão lento que a Al Jazeera informou que levaria mais 14 anos para a Rússia conquistar Donetsk, se continuasse nesse ritmo. 39.490 soldados perdidos, com um avanço de apenas 1,03 km² por dia. Teria sido uma catástrofe para qualquer um. E foi. Um ponto positivo percebido pela Rússia é que dificilmente pioraria. A moedor de carne da Ucrânia teria que falhar em algum momento. Talvez aconteça, mas esse momento com certeza não chegou em julho. Depois de passar por um mês tão ruim que deveria ter deixado Putin envergonhado, a Rússia conseguiu se superar com ainda mais baixas em julho. Em 1º de agosto, o Estado-Maior da Ucrânia usou o Telegram para divulgar o número: 42.860 baixas sofridas pela Rússia em julho. Isso não é apenas um recorde para 2026, até agora. É uma vergonha para Putin, no auge de uma ofensiva de verão que deveria derrubar o cinturão fortificado de Donetsk. Isso não vai acontecer. A Rússia nem vai chegar perto. O que Putin acabou de ver aqui é mais um exemplo do fato de que o custo contínuo da invasão é tão alto que a Rússia simplesmente não consegue mais sustentá-la. 42.860 baixas em julho se traduzem em cerca de 1.382 soldados mortos, feridos ou capturados todos os dias na Ucrânia. Isso também soma um total acumulado em 2026, que agora chegou a 238.650. Não podemos ignorar que as baixas em julho superam em mais de 3.000 as de junho. Isso não se explica só porque julho tem um dia a mais que junho. Há algo mais profundo acontecendo. Mês após mês, a Ucrânia fica mais letal e os sacrifícios das forças russas aumentam. Os números provam isso. Vamos voltar para janeiro. Naquele mês, a Ucrânia começou sua campanha de 2026 com tudo. No final do mês, 31.700 russos haviam sido mortos ou retirados de combate. O ano começou bem, mas no fim de fevereiro, Putin talvez achasse ter motivo para comemorar. A taxa de baixas caiu drasticamente. A Rússia perdeu apenas cerca de 26.100 soldados em fevereiro. Claro, isso ainda é mais de uma vez e meia o que perdeu em toda a sua guerra de uma década com o Afeganistão nos anos 80, mas já era um começo. O número estava diminuindo. No entanto, números brutos podem enganar. Fevereiro tem 3 dias a menos que janeiro, o que influenciou. Com uma taxa de baixas em fevereiro de 932 soldados por dia, esses 3 dias extras teriam acrescentado quase 2.800 russos a mais ao número mensal. Isso faria o mês fechar com 100 a menos de 29 mil baixas, ainda assim inferior a janeiro, mas não por uma diferença tão grande que Putin pudesse comemorar. Na primavera, Putin estava confiante. A Rússia já preparava sua grande ofensiva para a primavera e verão. O inverno rigoroso na Ucrânia enfim terminou. Isso significava que a Rússia poderia passar os próximos 6 meses ou mais lançando ataques mais fortes contra as defesas da Ucrânia. A Ucrânia iria ceder. Putin tinha certeza disso, mas o líder da Rússia estava errado. Em março, as baixas da Rússia dispararam novamente para 31.960, bem mais que em fevereiro e um pouco acima do número absurdo de janeiro. Desde então, os números só aumentaram. 32.980 em abril, 33.760 em maio. Junho acrescentou quase 6.000 às baixas mensais, e julho já adicionou mais 3.000 e pouco. Não estamos vendo casos isolados aqui, isso é um padrão.
uma demonstração mês a mês de como a Ucrânia está se tornando mais letal. O que Putin enfrenta agora é um ano de 2026 que pode muito facilmente resultar na Rússia perdendo 500 mil de seus soldados até o final de dezembro. Se a Ucrânia mantiver o mesmo ritmo de baixas que vimos em julho pelos próximos 5 meses, a Rússia perde mais 214.300 soldados. Isso será quase 453 mil vidas jogadas fora por causa da obsessão de Putin pela Ucrânia. E mais de 1.660.000 no total desde o início da invasão. Mas lembre-se do padrão. Todos os meses, exceto um em 2026, em todos os meses de 2026, exceto um, a Ucrânia eliminou mais soldados russos do que no mês anterior. Mais soldados russos do que no mês anterior. A Rússia perdeu mais de 11 mil soldados a mais em julho, em comparação a janeiro. Se a Ucrânia mantiver esse ritmo, é possível que a Rússia atinja 50 mil baixas mensais até o fim do ano. Isso não seria uma coincidência. 50 mil por mês sempre foi o plano da Ucrânia. Em janeiro, o então recém-empossado e agora ex-ministro da Defesa da Ucrânia, Mikhailo Fedorov, declarou que 50 mil soldados era um número mágico. Se a Ucrânia atingisse essa meta mensal, a Rússia não conseguiria repor suas perdas sem nova mobilização, tornando Putin vulnerável social e politicamente em seu país. Eles tratam as pessoas como recurso, e a escassez já é clara. Fedorov disse na época. Julho confirmou isso. E agora, o maior problema de Putin é estar ficando sem um recurso essencial para enfrentar a Ucrânia. Ok, o comando militar russo pode pensar, basta não informar Putin sobre as baixas massivas. Ele não precisa saber, evitamos quedas acidentais pelas janelas. Vamos mostrar os avanços incríveis que a Rússia fez em julho, graças a esses sacrifícios. Sobre isso. A Rússia teve seu pior mês de 2026, até agora, junto com um ritmo de avanço tão patético que mal dava para chamar de avanço. O máximo que a Rússia pode dizer é que conseguiu roubar mais território em julho do que em junho. E conseguiu, por apenas 0,19 km² por dia. Segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, ISW, a Rússia conseguiu de fato conquistar, não apenas infiltrar, apenas 37,85 km² da Ucrânia em julho. Para contextualizar, isso significa que a Rússia perdeu cerca de 1.132 soldados para cada quilômetro quadrado que conseguiu ocupar totalmente na Ucrânia em julho. Isso é pouco. Não é o menor número da Rússia em 2026, mas ainda é bem baixo. Em julho de 2025, as forças russas conseguiram capturar 455,74 quilômetros quadrados. Um ano depois, não conseguiu nem um décimo desse número, apesar de estar no meio da ofensiva de verão que supostamente traria o colapso de Donetsk e a queda do Donbass. E esse é outro ponto, essa grande ofensiva sobre a qual continuamos falando. De acordo com o ISW, ela conseguiu alcançar um total de 0 ganhos operacionalmente significativos. A Rússia não capturou nada relevante e não causou grandes estragos no cinturão fortificado que Putin esperava. O máximo que fez foi enviar infiltradores para Konstantinivka e capturar apenas uma pequena parte da cidade. Konstantinivka ainda resiste, e outras 3 cidades ainda mais fortificadas na linha precisarão cair para a Rússia romper de fato. Tenha essa cidade em mente, voltaremos a falar dela. A mudança na estratégia ucraniana teve grande impacto nos problemas russos, não só em julho, mas durante 2026. Contra-ataques permitiram à Ucrânia recuperar território, principalmente no sul. Isso obriga a Rússia a deslocar soldados que iriam para Donetsk. O domínio dos drones pela Ucrânia, tanto nas zonas de morte que se estendem por quilômetros além da linha de frente, quanto no alcance médio, é enorme para a Ucrânia e devastador para a Rússia, destruindo a logística russa. O principal problema da Rússia hoje é que toda a sua campanha está focada na guerra posicional, em um conflito onde a guerra de manobra é mais importante do que nunca, diz o ISW. E ainda há outra pequena humilhação para a Rússia em julho, antes de falarmos de Putin e suas ilusões. Em 3 de agosto, o Kyiv Independent relatou descobertas do veículo russo Mediazone. Trabalhando junto com o serviço russo da BBC, a Mediazone conseguiu confirmar a identidade de 236.066 russos que foram mortos na Ucrânia desde o início da guerra. Esses números se dividem em 86.600 voluntários, 26.200 prisioneiros, recrutados para a luta, e 19 mil soldados mobilizados. Você também pode adicionar cerca de 7.500 oficiais militares russos à lista. Agora você pode ter acabado de ouvir esses números e achado que eles parecem um pouco estranhos. Quase como se não combinassem com os números de baixas que já compartilhamos. E você estaria certo, e há um motivo para isso. Os 236.066 mortos são apenas aqueles que a Mediazone pode confirmar. O veículo afirma que o número real é significativamente maior, pois suas informações vêm de obituários, mídia regional, autoridades locais e postagens de parentes nas redes sociais.
Se famílias, imprensa e autoridades não falam sobre a morte de um soldado, o que é comum na Rússia, isso não é registrado nem verificado. O próprio presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, diz que o número real é muito maior, 700 mil russos mortos, quando a Ucrânia teve uma proporção de 1 de seus soldados mortos em combate para cada 14 russos. Some feridos e capturados a esse número, e fica claro como a Ucrânia bate recordes de baixas mensais em 2026. Mesmo assim, Putin parece ignorar tudo isso. Ao contrário, ele diz que tudo na Ucrânia segue o planejado. Não segue. E você está prestes a descobrir por que Putin é tão insano, a ponto de achar que a Rússia está vencendo. Mas antes disso, fica o lembrete de que você está assistindo ao programa militar. Tem muito mais por vir, então inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nada. Vamos levá-lo a uma reunião de 26 de julho, com Putin e militares da Marinha Russa. Putin se perdeu totalmente nessa reunião. Além de afirmar que não há qualquer agressão por parte da Rússia na Ucrânia e que a Rússia foi forçada a iniciar sua chamada Operação Militar Especial devido ao Ocidente e ao regime de Kiev, Putin fez um discurso inflamado dizendo que a Ucrânia cairia e isso era só o começo. Estou certo de que cedo ou tarde a Ucrânia perderá essas terras ocidentais. O que era da Polônia, Hungria e Romênia retornará. Pode não ser amanhã, nem depois de amanhã. Em 1 ou 2 anos. Em 10 ou 15 anos. Mas tudo voltará historicamente ao seu lugar, afirmou o líder russo. Putin, por favor, considere-se sortudo se ainda tiver Donetsk em 10 ou 15 anos, que dirá a Polônia ou a Romênia. Putin está sugerindo que tudo está indo conforme o plano na Ucrânia, mesmo que não esteja acontecendo porque não há agressão real. Exceto que há, e a culpa é toda do Ocidente. E do regime de Kiev e... Espera um segundo, minha cabeça está girando. O que vemos do Putin aqui é puro delírio. Nada sai como planejado, mas Putin finge que sim, e ainda há mais por vir. Só podemos perguntar como Putin faz esse tipo de afirmação após 4 anos e meio de guerra, que custou caro à Rússia, e logo depois do pior mês do país, em 2026. A resposta é simples. Putin pode acreditar que a Rússia está vencendo, pois seus generais mentem para esconder dele a verdade. Segundo o ISW, deixaremos o think tank comentar. O agrupamento de forças do norte russo e o alto comando militar provavelmente mentem ao Kremlin sobre os avanços russos no norte da Ucrânia. Para apoiar a narrativa de avanço das forças russas em todo o teatro de operações, inclusive em uma linha de frente estagnada há quase 2 anos, o ISW declarou isso em sua avaliação de 31 de julho da campanha ofensiva da Rússia. O que estamos vendo ali provavelmente é um microcosmo de algo que vem acontecendo desde o momento em que Putin lançou sua invasão. Este é um homem que se cerca de bajuladores e puxa-sacos. Ele não deveria se surpreender que nenhum deles lhe diga a verdade, e em vez disso, usem imagens geradas artificialmente e outras ferramentas informacionais falsas para fazer parecer que a Rússia está indo muito melhor do que realmente está. O ISW aponta os comandantes do norte da Rússia como culpados. Já vimos essa mentira usada para influenciar Putin no Donbass. Em meados de julho, a Rússia disse ter capturado Konstantinivka. Você deve se lembrar dessa cidade. Se acreditarmos na Rússia, Konstantinivka foi ocupada e eles podem avançar pelo restante do cinturão de fortalezas. Tudo mentira. A cidade segue sendo um campo de batalha e deve continuar assim até pelo menos o fim do ano. A Rússia só conseguiu infiltrar pequenas unidades de 2 ou 3 soldados para se esconder da Ucrânia. Esses infiltradores parecem estar em quase toda a Konstantinivka. Mas infiltração não é ocupação, nem de longe. Unidades isoladas de infiltradores pouco fazem ao chegar aos esconderijos. Elas aguardam apoio ou são eliminadas por esquadrões ucranianos de busca e destruição, geralmente o último caso. Se isso faz parte do plano, como Putin afirma, então o plano é ridículo. O motivo pelo qual o avanço da Rússia é tão lento e sangrento é que a estratégia de infiltração torna os soldados russos vulneráveis, tanto enquanto atravessam as zonas de morte infestadas de drones, quanto quando chegam aos seus destinos. Putin aceita as baixas por não saber delas, ou por achar que os sacrifícios valem a pena, pois a Rússia avança rapidamente. Esse progresso é ilusório. O líder da Rússia, isolado de quem poderia lhe dizer a verdade, está desequilibrado e preso em uma ilusão que inviabiliza negociações. E isso está levando-o a mobilizar 500 mil soldados, porque ele acha que eles darão à Rússia o impulso final que precisa para vencer a guerra, apesar de Donetsk ainda estar longe de cair. Putin perdeu o juízo, e parafraseando Stanley de The Office, nossa, a Ucrânia vai ajudá-lo a encontrar. A realidade que abafa o delírio de Putin é que julho quebrou a Rússia. Putin não é um líder forte. Ele nunca esteve tão preso quanto agora, encurralado entre sua obsessão imperial e a escalada que levou a Rússia a esse beco sem saída cheio de baixas.
Lelamon afirma que a Rússia está refém do putinismo. E está absolutamente certo. Desde fevereiro de 2022, Putin apenas isolou totalmente a Rússia do Ocidente e destruiu a economia do próprio país e a perda de influência geopolítica. A operação militar especial mostra àqueles que confiavam na Rússia para proteção que ela não é tão forte quanto diz ser. Putin é um homem obcecado, incapaz de compreender uma Rússia limitada às fronteiras de 1991. Após o fim da União Soviética, ele criou um mundo de fantasia onde Putin reina e lidera a Rússia para reconquistar todas as terras que lhe foram tomadas. Só que nada disso é real. O que é real são 42.860 russos mortos, feridos ou capturados em julho. A realidade são mais de 1.400.000 pessoas, e esse número só aumenta, que tiveram suas vidas destruídas por Putin. Tudo por uma guerra que continua sem fim à vista. Putin é obcecado por ideologia e sua visão distorcida da história. Talvez enxergue o ocorrido em julho como uma oportunidade para que seu legado seja celebrado. Esses sacrifícios serão históricos, como os soviéticos na Segunda Guerra, entrando no mito russo. Novamente, tudo faz parte da fantasia de Putin. O líder da Rússia prefere ilusões, pois a realidade é que a Ucrânia é forte e continua se fortalecendo. Nossas equipes sabem que agora temos uma janela de oportunidade. A Ucrânia ficou mais forte no campo de batalha e no ar, e todos veem os resultados, afirmou Zelensky em 9 de julho. É difícil discordar dele, e com o fortalecimento da Ucrânia, o brilhantismo da sua estratégia ficará evidente. A Ucrânia não precisa derrotar a Rússia, nem expulsar totalmente as forças de Putin além da fronteira. A abordagem da Ucrânia é totalmente baseada no desgaste. Tornar o custo da guerra tão pesado que ninguém dentro da Rússia, nem mesmo o delirante Putin, será capaz de ignorar. A meta mensal de 50.000, que Fedorov definiu para a Ucrânia em janeiro, parece agora mais alcançável do que nunca. A Rússia perde centenas, até milhares de soldados por quilômetro quadrado conquistado. Assim, a Ucrânia vence. Provocar tantas mortes que a Rússia não consiga prosseguir. Julho foi desastroso para a Rússia. E embora Putin ainda viva em sua bolha, balbuciando que tudo está saindo conforme o planejado, nas raras vezes em que sai do bunker, o povo russo já percebe a aproximação do colapso do país. Agora aguardamos até o fim de agosto. É quase inevitável que falaremos de mais um recorde batido. Se Putin pensou que mudanças no alto escalão militar ucraniano trariam alívio à Rússia, está muito enganado. Oleksandr Syrskyi deixou o comando das Forças Armadas da Ucrânia, mas Mikhailo Drapati assumiu, e é um pesadelo tão grande que talvez quebre a fantasia de Putin. Descubra o motivo assistindo ao nosso vídeo. Mas antes de fazer isso, não se esqueça de se inscrever no Programa Militar, para ver mais das nossas análises sobre os últimos acontecimentos na guerra da Ucrânia. E como sempre, obrigado por assistir.